Bom, vamos falar hoje sobre dor crônica e processos psicológicos. É notável que o número de casos de dor crônica tem aumentado muito no Brasil e no mundo, porém, deve-se ficar atento que essas dores são associadas a questões emocionais, psicológicas e mentais. Não apenas a essas questões, podem sim ter fatores fisiológicos e patológicos, corporais, físicos, porém muitos desses fatores que influenciam na dor são psicológicos. É, bom, quando o paciente é, quando a perca da função corporal, também a perca da identidade do sujeito. Então ele se vê, às vezes, numa cadeira de rodas, às vezes com um membro amputado, e se depara com essa nova realidade da vida dele, e aí ele começa a ter essa perda de identidade, porque ele não se reconhece sem aquele membro, ele não se reconhece um cadeirante, ele não se reconhece com as sequelas pós-AVC, então cabe ao profissional detectar como está essa questão de autoconhecimento, da sua identidade, né? Porque o homem se organiza de modo psíquico. E como que ele faz isso quando ocorre um caso de deficiência física? Ele tem que ter uma ajuda psicológica. Os processos psicológicos modulam de maneira significativa as queixas dolorosas. Então, existe sim relação entre dor e afecções psíquicas nas condições psicológicas. O emocional e o psiquiátrico estão associados à dor, porque eles ampliam a sintomatologia dolorosa. A dor crônica pode levar ao comprometimento das atividades de vida diária, de lazer, as ocupações e também nos relacionamentos. Condições psicológicas influenciam sim no manejo da dor. Então, vamos tentar realizar o correto encaminhamento desses doentes com dor crônica para tratamento psicológico adequado e especializado. O que acontece? Se uma pessoa vive sua vida toda com uma tendência mais pessimista, negativa, crítica, reclama das coisas, sempre está insatisfeita, infeliz, desorganizada, doente, se prejudicando, péssimos hábitos de vida, conflitos familiares, uso de drogas, álcool, alcoolismo, ela tende a desenvolver uma crença mental ou várias crenças mentais de que tudo vai dar errado sempre, que ela vai sentir essa dor e essa dor tende a aumentar cada vez mais por questões internas e emocionais e psicológicas do próprio paciente. Então, se um paciente tende a ser mais negativo e pessimista na vida, ele tende a sentir uma dor mais forte e exagerar quando ele vai falar dessa dor, como se essa dor fosse extremamente insuportável. E já pacientes com uma vida mais good vibes, tranquilos, felizes, otimistas, que veem o lado bom das coisas, que são pessoas alegres, felizes, maravilhosas, pessoas maravilhosas sentem menos dor. Ou elas suportam muito mais as dores que a vida traz para elas. Então as reflexões aqui também são filosóficas. Vamos lá. Como ocorre a dor crônica? Ela vem de um evento agudo e se estende ao longo do tempo em torno da dor crônica, né? Essa dor aguda vai se tornando em dor crônica. A dor aguda é dor em picos e a dor crônica vem quando você realmente sente dor o dia todo ou muitos momentos do seu dia. Então ela traz angústia psicológica, então a pessoa fica ali naquela ruminação, oh meu Deus, ó vida, ó azar, a vida é tão ruim, a vida é tão difícil, tenho tantos problemas, sinto dor, sinto dor, sinto dor. O cérebro só fica naquela rodinha de rato e nunca sai dali. Então, essa angústia psicológica vai levar ao desenvolvimento ou exacerbação de problemas psicológicos em indivíduos com predisposição. Então, se aquela pessoa já tem uma predisposição a ter problemas psicológicos, um caso de dor aguda vai impulsionar ela para esse transtorno psiquiátrico, né? Para esses problemas psicológicos. E por último, vem a incorporação ou consolidação das atitudes psicopatológicas de comportamentos doentios que são encontradas.
Então, essa pessoa começa a retroalimentar comportamentos doentios, uso de medicações. Ela tenta de tudo para resolver essa dor, mas no fundo ela não vai resolver essa dor, porque ela vai se agravar cada vez mais, porque a mentalidade da pessoa não mudou. O que mudou foi alguns comportamentos externos, então entra uso de medicação, uso de chás, técnicas alternativas religiosas, mas a questão emocional está extremamente desorganizada, então essa dor vai perdurar e vai continuar, e vai se tornar cada vez mais grave, cada vez mais intensa e se tornar crônica. O termo crônico pode significar que se estende para o resto da vida. Mudanças físicas induzem alterações de atividade de vida diária e mudanças emocionais. Então isso vai trazer uma angústia emocional, uma tensão, um estresse. É um passo a passo para vocês entenderem isso daqui. Vejam bem. Você é uma pessoa normal e sofre um acidente e vai parar numa cadeira de rodas. Isso já teve mudança física aí. Estar numa cadeira de rodas vai comprometer todo o seu dia a dia. Você não vai mais poder correr, caminhar, né? Óbvio. Fazer as atividades que você fazia antes. Vai ter dificuldade no banho, vai ter dificuldade na alimentação, talvez. Vai ter tensão no pescoço, cabeça, ombros. Você pode vir a desenvolver lesão por esforço repetitivo se você for muito hiperativo e andar muito com sua cadeira de rodas por aí sem descansar. Então tudo isso influencia na dor, né? Principalmente emocional, mas ela vai se estender para uma dor no seu corpo, uma dor externa, uma dor física. Então vamos falar sobre duas questões que acontecem com pacientes com dor crônica: ansiedade e depressão. A ansiedade ela pode ser classificada como o ser desassossegado, o ser inquieto, ele está ansioso. Ela se dá pela aceleração dos processos psíquicos que vai gerar essa inquietação. A pessoa não desfruta dos momentos de paz mental ou o silenciamento da mente. Então, uma pessoa ansiosa é bem complexo, porque ela não consegue ter paz, momentos de silêncio dentro da cabeça dela, momentos de calmaria, momentos de tranquilidade, momentos de reflexões sobre a vida, sobre ela, sobre o trabalho, sobre as amizades, sobre como ela está levando a vida dela. Então ela fica ansiosa, desassossegada. A depressão, né, é mais classificada como ser deprimido, então ocorre a lentidão dos processos psíquicos, muita quietação, o paciente fica mais silencioso, profundas reflexões, silêncio, falta de energia, tristeza, isolamento, solidão, ele se desvaloriza, ele se culpa, ele tem seus sofrimentos, né? Uma dificuldade enorme de concentração e até pode vir acompanhada de ideação suicida. Então, ansiedade e depressão são coisas completamente diferentes, mas sim, um paciente pode apresentar no mesmo dia humores depressivos e humores ansiosos. Isso é muito complexo, principalmente no ambiente hospitalar, que é onde esse paciente vai perder completamente o conforto da sua casa e muitas vezes vai sair dali com uma deficiência, com uma perda física e com traumas emocionais muito severos. Então essa angústia psicológica, ela vai gerar alterações de humor, de afetividade, de tristeza, né? Quando envolve sofrimento e limitações, a baixa autoestima, essa anedonia, que é a perda do prazer pelas coisas que antes você sentia prazer, alterações do apetite, ou você pode ter compulsão alimentar, ou você perder totalmente a fome. Alterações do sono são extremamente comuns quando o paciente apresenta angústia psicológica. Falta de energia, sensação de fadiga, sentimento de desvalorização e de culpa, pensamentos a respeito da morte, né? Prejuízo das funções cognitivas como memória, atenção, concentração. Ele tem dificuldade em tomar decisões na vida e perda de interesse nas atividades de vida diária. Acontece uma diminuição significativa nos cuidados de saúde, cuidados alimentares, cuidados de higiene.
esse paciente começa a ter muita sensibilidade às rejeições, irritabilidade, e sintomas comuns em pacientes com dor crônica são esses que eu citei, todos esses, né? Além da ansiedade e depressão. Encontra-se ainda um estado de ansiedade difuso e inespecífico em decorrência de sentimentos de ameaça, com medo e angústia. Então, isso porque a ansiedade gera e se alimenta de tensão e apreensões. Então, ele vai ter esses sentimentos de medo, vai se sentir ameaçado, o sentimento de fracasso reforça a baixa autoestima também, né? Então, seu paciente está se sentindo um completo fracasso? Faça-se esse questionamento e às vezes leve para ele como você está se sentindo, qual o que mudou, porque ele tem que ter essas reflexões. Tá, agora você está numa cadeira de rodas, isso é visível que mudou, mas o que mais mudou? O que você acha que ainda vai mudar? Verá as reflexões do paciente, lógico, acompanhado por um psicólogo, um acompanhamento psiquiátrico se necessário. Então ele vai ter essa sensação de esvaziamento psíquico, e isso pode levar sim a um estado depressivo. E é isso, a diferença da depressão e da ansiedade ela é muito simples. A depressão você vai ter lentidão dos processos psíquicos e na ansiedade você vai ter aceleração dos processos psíquicos. É muito delicado, então tenham maturidade, tenham empatia, reflitam, tenham amor e cuidado na hora de lidar com esses pacientes com sofrimento psicológico, angústia psicológica, traumas depois de um acidente grave e acolham esse paciente, escutem esse paciente, pensem em estratégias para ele ter uma maior qualidade de vida e bem-estar no ambiente hospitalar, no período pós-alta e para o resto da vida.